aquela Bíblia lá, estava falando que é atualizada, né? Estava faltando o restante do versículo. Estava lá, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula. Quer dizer, lá colocaram ponto final, não é ponto final, tem uma vírgula. Aqui, ó. Essa aqui é a Bíblia minha. João Ferreira de Almeida, as mais antigas que eu tenho. Ó, tá vendo? Ó. Aqui, a minha é toda marcada, porque eu leio. Não vi para ser enganado por falso profeta, não. Aqui, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ó, portanto, agora, portanto, vírgula, agora, vírgula, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula. Tá vendo? Tem uma vírgula. Que não andam. Tá vendo? Tem continuação no versículo do 8:1, ó. Que não andam segundo a carne. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vendo aqui, ó. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vendo? As pessoas mudam a Bíblia, mudam as palavras que estão escritas. Então tem, o restante desse versículo tem uma grande mudança aí. Aí o cara lê aqui, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Opa, eu estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. Tem que nascer o que Jesus falou, tem que nascer da água e do Espírito. Tem que andar em Espírito, não é para andar na carne. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você vem para Jesus e você não nasceu uma nova criatura, um novo entendimento, saber que tem que ser santo, tem que ser puro, tem que ser imaculado, tem que ser irrepreensível, tem que largar a velha criatura com as suas manias, com os seus erros, com a sua arrogância, com a sua soberba, com o seu erro. Você tem que sair do mundo. A palavra fala, não ameis o mundo e não o que no mundo há. Então a nova criatura sai do mundo. Se você nunca saiu do mundo, você não é de Jesus. Você ainda não é de Jesus. Você tem que sair do mundo. Por isso você tem que ir numa igreja que te ensina Jesus Cristo. Saída do mundo. E não esse Jesus aí que estão apresentando aí. Jesus da prosperidade. Jesus não chamou ninguém para ser rico. Jesus chamou o homem para ser do reino de Deus. Portanto, agora, se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Tem que buscar as coisas que são de cima. Não é para buscar as coisas que são da terra. Aí o cara fala, o falso profeta usa o Antigo Testamento e fala, o homem tem que ser cabeça e não cauda. E falando que tem que reinar nessa terra. Jesus, que a palavra Paulo diz, escrito lá em Romanos, se esperarmos alguma coisa nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não se esqueça, Abraão foi peregrino. Então todos os que são chamados para o reino de Deus têm que ser peregrinos. Não pode usar desse mundo. Esse é o evangelho de Jesus, querido. Não tem meio termo aqui não. Ou você é de Jesus, ou você é de Satanás. Ou você anda em espírito e anda com Jesus, com o Espírito Santo, ou você anda na carne. Por isso que no dia do juízo Jesus vai falar, eu nunca vos conheci. Está cheio de igreja fazendo sinais, prodígios e maravilha. Olha, a igreja de Jesus é? Tem certeza? Agora eu pergunto, e isso também eu não sou mais um falso profeta, querido? Como é que você vai saber se eu sou verdadeiro ou não? Pelos meus frutos, querido. Frutos de santidade, frutos de verdade, frutos de justiça, frutos de santidade. Convive comigo para você ver que tipo de pessoa que eu sou, querido. Abra o seu entendimento, abra a cachola. Pelos frutos se conhece a árvore. Então, pelos frutos, os seguidores lá do pastor, você conhece a árvore. Você vê lá o fruto fazendo coisa errada, mas não se baseia só num. Você vê os outros. Pega 3, 4 pessoas dessa mesma igreja para você ver se são carnais ou se são espirituais. Se você vê de 4, de 5, de meia dúzia, 4, 5, é tudo carnal, abre o olho, querido. Então segue Jesus. Se um for espiritual, está seguindo, mas não é para ficar nessa igreja. Porque Jesus falou assim, um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Não adianta você ser espiritual, você tem que buscar a igreja verdadeira. É uma igreja, a igreja de um só Senhor. Batismo de Jesus tem que nascer de novo. Jesus se batizou com 30 anos. Jesus não era criança, não se batizou criança. As pessoas falam, aí a igreja católica vem e batiza a criança. Abre o entendimento. Abre o entendimento. Criança não sabe quem é o Senhor. O primeiro passo da fé é confessar que Jesus é o Senhor. Criança sabe quem é Jesus é o Senhor? Criança não sabe, 8 dias de vida sabe quem é Jesus, querido? Você tem que confessar. Quando você é batizado em nome do Pai, o pastor te imersão por água. Quando você se batiza em nome de Jesus,
ele se batiza, põe o seu corpo todo na água e volta. E ele fala, eu lhe batizo em nome de Jesus, ou eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele pergunta, qual é o nome do Pai? Gente que nem sabe o nome de Deus Pai. O nome de Deus Pai é Jesus, não é Jeová, é Jesus que você tem que chamar. É um Senhor. A igreja de Jesus é baseada em Efésios capítulo 4. A igreja de um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um Senhor, o Senhor Jesus. No Evangelho você encontra Jesus Cristo, Senhor, do Novo Testamento. Jesus está no Novo Testamento, Jesus está no Evangelho, ele vem revelar o Pai. Você só conhece Deus Pai na pessoa de Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não pode ter vida. Quem está em Jesus tem o Pai. Está em Jesus, está no Evangelho, é ler a palavra. Se você não lê o Evangelho, como é que você vai saber desses detalhes? O versículo de João 3,3 fala que você não pode, se você não nascer de novo, você não pode ver. E o versículo 5, você não pode entrar. Ver é uma coisa, entrar é outra. Tem muita gente vendo, até vê o reino de Deus, mas não vai entrar se não for nascido de novo. O que é nascido de novo? É ser uma nova criatura, um novo entendimento. Largar o pecado, largar a velha criatura, largar a criatura que você era. Efésios. A salvação é pela graça. Não é por obras, é por fé. Fé, conhecimento do Filho de Deus. Para você chegar à estatura de varão perfeito. Pessoas vêm para Jesus, não estuda, não lê o Evangelho, vão ser enganadas. Que a porta é estreita, o caminho é estreito. O que é o caminho estreito? Você tem que ser igual a Jesus. Você tem que ser verdadeiro. Não pode ser falso. Verdadeiro. Não pode viver de mentira, querido. Você fala mentira, você não é de Jesus. Você nunca viu o reino de Deus. Você nunca passou da primeira fase. É duas fases, é ver e entrar. Se você não passa da primeira fase, como é que você quer entrar? Vai ser barrado lá, querido. Jesus vai falar, aqui você não entra, você é bode. Tá achando que eu estou falando só para todo mundo? Estou falando para mim também, querido. Se eu não for ovelha, eu sou bode, eu não entro. Então quando o Espírito Santo prega, é para todos. É para mim, é para você, é para todos. Então, preste atenção na palavra. É a palavra que faz o nosso julgamento. Porque Jesus falou, céu e terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. E essa palavra que eu tenho pregado, essa eu há de julgar no último dia. Porque é a palavra que vai julgar. E os cristãos mostram a palavra. Desde quando o padre mostra a Bíblia para a pessoa? Desde quando o católico leva a Bíblia para a igreja, querido? O católico não estuda a Bíblia, querido. Compra uma Bíblia, abre no Salmo 91 e fala que estuda a Bíblia, estuda nada. Se estudasse ia saber os erros da igreja. Ia haver idolatria lá, adorando santos, imagens. Esses santos, esses deuses, são todos demônios. Você tem que chamar Jesus, não é Maria. Vai chamar Maria, que você vai para o inferno. Vai chamar Aparecida, você vai para o inferno. Vai chamar outros nomes. É Jesus, você tem que chamar. É um Senhor, um Senhor. A igreja de Jesus é um Senhor. Tem que chamar e propagar esse nome. Só esse nome. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Paulo falou para Timóteo. Está escrito. Está escrito. Não é o que estou falando. Está escrito. É Jesus, o único Senhor. É o único nome. É o único mediador. Não é Maria. Não é Aparecida. E vos, a salvação é pela graça, ó. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mortos em ofensas e pecado. Então você tem que nascer de novo. Você está morto em ofensa e pecado. Você precisa de um Salvador. Quando você chegar no reino de Deus, o Espírito Santo já vai saber quem é salvo e quem não é, querido. Não tem esse negócio de chegar lá e se julgar. Quem é salvo aqui em vida. Já sabe que vai morrer com Jesus. Em que noutro tempo andasse, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. O que é desobediência? Vocês não cumprem a obediência que o Evangelho pede. Porque Jesus falou, se vós permanecerdes na minha palavra, permanecer tem que ser obediente. Ó, entre os quais também nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. É ira, é filho da ira. Se você é filho da ira, você é filho de quem, querido? Se você anda na carne, você é filho de Satanás, filho do diabo. Tem meio termo não, querido? Ou é de Deus ou é do diabo. Ou você é de Jesus ou você é do diabo. Tem meio termo não, querido? O que significa? Ou você está com Jesus, você está na religião cristã certa, numa igreja cristã certa, ou você está na religião do mundo.
religião do mundo, católico. Catolicismo, nenhum católico vai para o céu, querido. Abre o seu entendimento, tá achando que católico vai para o céu? Nenhum. É idólatra. Está escrito lá em Apocalipse: idólatras não entram no reino de Deus. É o primeiro pecado dele. Aí vocês falam, mas como é que os cristãos falam assim? Eu não entendo. O cristão não está julgando, falando que a pessoa não presta, o católico não presta. Ninguém está falando isso. Está falando que é idólatra, adora imagens, esculturas. Não deve. Fora os outros erros teológicos. Esse batismo de criança não tem validade. Esse batismo de criança não tem validade. A pessoa vai crescer. A pessoa vai crescer. Quando ela tiver, a criança com 12, 13 anos, a pessoa já sabe que é pecado, querido. Já cometeu pecado. Vários pecados. Tem que nascer de novo. Nascer de novo. Tem que se batizar adulto. Jesus se batizou adulto. Vamos lá. Mateus. Batismo de Jesus. Jesus era uma criança quando foi se batizar, na presença de João Batista. Ele se batizou adulto. Então o primeiro erro da igreja católica é o batismo. Isso aqui é vários erros, vários. Tem vários. Várias mentiras. Várias mentiras. Mas o primeiro erro é o batismo. O batismo tem que ser de adulto. Jesus se batizou adulto. Os apóstolos se batizaram adultos. Nós, os cristãos, se batizamos adultos. Se você não se batizar adulto, não nasceu uma nova criatura, já era. É idólatra. Não entra no reino do céu. Adianta falar, não pode julgar, tá julgando. Ai, meu Deus, ai. Cada um conta uma história, querido. Isso é mentira do diabo. O diabo está cegando você, querido. Abre o seu entendimento. Jesus quer te salvar. Não crê em homens, não crê em padres, querido. Padres que está preocupado com dinheiro, querido. Está preocupado com salvação, não. Jesus está preocupado com a sua salvação. Então os cristãos verdadeiros são odiados. 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 Sabe essa palavra? Odiados. Porque Jesus falou, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Então quem prega o evangelho é odiado. Quem prega a verdade que mostra se você é de Deus ou você é do diabo. Tem meu termo. O evangelho é para salvar, querido. Ou o evangelho te corta para o reino de Deus, ou te corta para o inferno, lago de fogo, segunda morte. João Batista, capítulo 3. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Eles diziam isso, nosso pai Abraão. Eles são descendência da carne. Jesus não vai salvar ninguém que está na carne. Tem que andar em espírito. A descendência de Jesus, de Abraão, é espiritual, querido. Abraão saiu da sua terra, dentro da sua parentela, e foi para outra terra. Então ele buscava um reino que não era desse mundo. E os crentes todos buscando o mundo. Tudo no mundo. Tem que sair do mundo. Se não sair do mundo, não entra no reino de Deus. Ver é uma coisa, entrar é outra. Versículo 3 de João. Ver, você está vendo. Entrar é outra. Para entrar tem que ser perseguido. Perseguido. Os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Está escrito. Não é o que estou falando? Está escrito. Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Desde quando a criança se arrepende, querido? Água, eu vos batizo. Aqui, esse versículo 11 já quebra a igreja católica. Já quebra esse batismo de criança. Um versículo só, querido. Não leia a Bíblia, não leia a palavra, não leia o Evangelho. E vem questionar, falar que a Bíblia é diferente. Na Bíblia não é diferente. Todas as Bíblias são iguais. O que está aqui, está na Bíblia da Igreja Católica também. Só você ler. A partir do momento que o católico lê a Bíblia, ele vai descobrir a verdade. Vai ver que está sendo enganado. Aí ele se converte para Jesus, vem para Jesus. Sai da mentira. Eu, em verdade, vos batizo com água. Aqui, versículo, vou mandar o versículo. Mateus 3,11. Leia, 3,11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Aonde que criança vai se arrepender? Se criança nem sabe quem é Jesus. Se criança é pequena, não sabe quem é Jesus, querido. Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. É o segundo nascimento. Batismo da regeneração do Espírito Santo com fogo. Jesus Cristo cada dia te batizando pelo poder da palavra.
pelo poder do Evangelho. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado. Na igreja evangélica se prega o Evangelho. Não é todas, claro, mas tem as verdadeiras que pregam, tem os verdadeiros que vivem o Evangelho. Então você tem que saber, você tem que conhecer a palavra para saber se você está na igreja certa, que vive o Evangelho, que prega o Evangelho, que sai do mundo. Aqui, ó, eu em verdade vos batizo com água, 3:11. Leia. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após, quem é que vem após ele? Ele estava falando de Jesus, que Jesus ia vir, o pastor te batiza na igreja com água, mas esse batismo não é garantido que você é salvo. Você só é salvo se o Espírito Santo te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Fogo, o que é fogo? Pregação do Evangelho, querido. Você largar o pecado, você vê aqui, ó, pá, Evangelho todo dia, unção todo dia, e você vê que está errado e você se converte. E quando você se converte, é o Espírito Santo que fez a obra na sua vida, porque é o Espírito Santo, quando ele vier, está escrito, ele vos batizará, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então esse é o batismo com fogo, que o Espírito Santo vem para te convencer do pecado. Então quando aquele pastor, o Paulo Júnior, ele fala que a verdadeira conversão, a verdadeira manifestação do Espírito Santo é quando a criatura é uma nova criatura. Só ver a pregação dele lá, ele falando o que é a manifestação verdadeira do Espírito Santo. É quando a pessoa tem uma nova consciência, um novo entendimento. Não é oração em línguas, querido. Não é ficar pulando na igreja. Isso não é manifestação do Espírito Santo. Manifestação do Espírito Santo é ser uma nova criatura, um novo entendimento, uma criatura que não mente. Se você é crente e vive de mentira, você é filho do diabo. Se você é crente e vive difamando os outros, mentindo, corrompendo os outros, falando mentira, evitando todo tipo de história, difamando, caluniando o seu próximo, você é filho do diabo. Você não é nascido de Deus. Você anda com a Bíblia, fala que vai na igreja, você não é de Jesus, querido. Você nunca nasceu de novo. Por isso que Jesus vai falar no dia do juízo. Aqueles que dizem lá, Senhor, Senhor, tá vendo? Já lê lá o texto lá. Tem que ler com atenção. Não fizemos muito milagres em seu nome? Pode ver que eles falam 2 vezes Senhor. Então, eles não sabem quem é o Senhor deles. Fala Senhor 2 vezes. Porque eu sabe, meu Senhor é um só. Né? Eu não vou chegar na presença de Jesus e falar Senhor, Senhor, ô Jesus, ô Jesus. Senhor, Senhor, para quem está na carne, querido. 2 vezes Senhor. 2 vezes Senhor. Abre o entendimento para entender. É 2 caminhos? É um caminho. Por isso que eles falam os falsos profetas falam Senhor, Senhor, 2 vezes. Eles não sabem quem é o Senhor. Quem é de Jesus fala Senhor Jesus. É um Deus, um nome. Fala Senhor porque não sabe quem é. Esses falsos profetas profetizando mentira. Fala Senhor, Senhor. Vou mostrar aqui o segredo aqui, ó, outro misterinho para vocês. Que é o Evangelho, querido. Você quer poder de Deus, unção. Poder, unção, conhecimento, sabedoria, discernimento. Daniel conhecia Deus, querido. Ele já sabia que com ele morava a luz. Ele disse lá, com ele mora a luz. Ele sabia que Deus não habitava nas trevas. E aquele anjo do Monte Sinai estava em trevas. Não era Jesus, querido, que estava no Monte Sinai. É anjo. Atos 7,53. Vós que recebestes a lei por ordenação de anjos. Anjos estavam no Monte Sinai. Não é Jesus, querido. Jesus não é anjo. Jesus é Deus. Porque ele é desde o princípio. Ele não foi criado, ele é desde o princípio. Ele já é junto com o Pai. Ele é um ser junto com o Pai. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo já estava no princípio de tudo. Antes de tudo existir. Antes de qualquer anjo. Antes de Deus construir. Deus fazer Satanás e fazer os seus anjos. Já existia Deus. Jesus já existia. Glória a Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Não pregam isso. Não pregam porque não conhecem. Não sabem nem quem é Deus. Sabe nem que Jesus é Deus. Não sabe nem o nome de Deus, Pai. O nome de Deus, Pai, é Jesus. Aqui, ó. Quem entra no reino dos céus? Mateus 7,21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está vendo aqui, ó? Presta atenção na palavra. Deus é palavra, né? Então Deus se revela para você através da palavra. Deus não se revela através de ninguém, através de sinais, querido. Deus se revela através da palavra. Porque Deus é palavra. No princípio era o Verbo. No princípio era a palavra. E ele deixou escrito, não deixou? Então, se Deus deixou escrito e ele viu aqui no próprio mundo para deixar a palavra escrita, é para vocês prestarem atenção no que está escrito. Prestar atenção na palavra. A palavra é verdadeira.
Não é o homem. O homem tem que mostrar o que está escrito. Tá vendo? Eu mostro o que está escrito aqui, ó. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Tá vendo? Ó. Nem todo. Ó, lê devagarinho. Pausadamente. Por isso que eu entendo a revelação. Eu leio devagarinho, pausadamente. Para que pressa? Você tem pressa para ler Jesus? É o seu próprio Deus está falando com você, ó. É Jesus falando. Nem todo o que me diz. Todo é singular. Todo o que me diz Senhor. Senhor, tá vendo que o falso profeta chama dois Senhor? Dois Senhor? Senhor, Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, Jesus falou. Ninguém pode servir a dois senhores. Está buscando riqueza, querido? Está sendo enganado. Que esse Deus aqui está te dando riqueza? Jesus não tem nada a ver com esse mundo, querido. Jesus não te dá riqueza. A riqueza de Deus é o reino espiritual. É sabedoria, é entendimento, é discernimento para compreender isso aqui, ó. O que está escrito. Se o pastor da sua igreja não te ensina, aqui eu te ensino, querido. É Espírito Santo, levanta para ensinar a verdade. Aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ó. Aquele, singular, aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ó, o Pai está nos céus. Deus não está nesse mundo, querido. Está nos céus. Agora eu pergunto, que céus? A palavra é os céus, querido. Deus é palavra, Deus é céus, Deus é verdade. Jesus é os céus. O que ele disse? O povo que andava em trevas viu uma grande luz e raiou uma grande luz. Desde então Jesus veio pregar e falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, palavra. Próprio Deus falando com o homem. Quando o homem crê nessa palavra, ele é salvo pelo poder de Deus. Porque o Deus é a palavra. Quando você traz a palavra e o cara não aceita, ele não aceita Deus. Por isso que ele falou: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ouve. A palavra é de Deus. Então, se você não ouve o que Jesus está falando aqui e que o Espírito Santo está tentando colocar no seu entendimento, você não ouve Deus. Você ouve o homem. Você ouve a opinião do homem, o entendimento do homem, a sabedoria do homem. Mas você não ouve o próprio Deus falando. Ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Esse aqui, ó, o falso profeta segue dois senhores. Entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Tá duas vezes de novo. Senhor, Senhor. Eu pergunto: que Senhor, querido? Não sabe quem é Deus? Quem conhece Jesus fala Senhor Jesus. Tem nome. Deus tem nome. Não profetizamos nós em teu nome. Tá vendo? Usaram o nome do Senhor, mas não sabe qual. Usaram Jeová, usaram Jesus. Você vê isso no rádio, querido. Eles chamam por esse nome. Não é Jeová, é Jesus. Não chama esse nome. Se você estiver na igreja que fica profetizando esse nome, fica fazendo louvor para esse nome, sai fora. É reino dos céus, querido. O reino dos céus se conquista pela força, pela violência. O que significa? Se conquista pela força, querido. Você tem que tomar o reino dos céus, não é fácil. Vou fazer pregação sobre batalha espiritual. Você vai ver o que é batalha espiritual, querido. Um homem de Deus pregando e o outro falando contra. Isso é batalha espiritual. Vou explicar. Ó, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não usamos o seu nome para curar as pessoas? Isso aí você vê todo dia aí nessas igrejas aí. Ó, curou em nome de Jesus. Ó, que maravilha. Satanás cura. E aí, o que você me diz? Satanás faz cura. Operação do erro. Lê lá em Tessalonicenses. Ele enviará. Deus permite que Satanás vá e cure. É isso. Deus permite. Não é ele que está curando. Não é Jesus que está curando. É Satanás. Aí as pessoas vão lá. Segue lá. Ah, Deus me curou. Que maravilha. Não sabe nem o que é pecado. Não sabe nem que tem que largar o pecado. Não sabe nem que tem que nascer uma nova criatura. Glória a Jesus. Fica aí buscando riqueza. Busca riqueza, querido. Busca prosperidade. Cadê o pecado sendo mostrado? Não vou falar aqui de pecado não, senão as pessoas vão embora. Então, é isso, querido. Eles não mostram o pecado, porque senão a igreja fica vazia. Que as pessoas não querem seguir Jesus, porque tem que largar o pecado. E o pecado é gostoso. Louvado é o nome de Jesus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Os falsos profetas faziam isso.
em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Faz, expulsa demônio, cura as pessoas, faz muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente. Jesus vai dizer abertamente. É Jesus que vai dizer para você, ó falso profeta: nunca vos conheci. Nunca. Então essas pessoas nunca conheceram Jesus, nunca tiveram intimidade com o Espírito Santo, não sabem nem quem é o Espírito Santo, não sabem nem qual é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, querido. É só isso. O homem tem que nascer uma nova criatura. Aonde que a Igreja Católica prega isso? Aonde que os crentes falsos das igrejas estão pregando isso? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Toda pessoa que anda em pecado. Porque todo aquele que comete pecado é filho do diabo. Quem comete pecado é do diabo. Isso aqui está escrito em 1 João, tá? Você não falar que é eu que estou falando. É, ele está falando. É eu estou falando? Tudo que eu falo está escrito. Aqui, ó. Quem comete o pecado é do diabo. 1 João 3,8. Quem comete o pecado é do diabo. Quem comete o pecado é do diabo. Quem comete o pecado é do diabo. É do diabo. O discípulo de Jesus está falando. O restante do versículo. Porque o diabo peca desde o princípio. É desde Gênesis ele peca. Tá? Você não sabe quem é o diabo dentro da Bíblia? Desde Gênesis? Eu sei, tá? Você sabe? Para isto o Filho de Deus se manifestou. 2 pontos. Para desfazer as obras do diabo. Para desfazer a lei. Abre o entendimento para entender. Deus é amor, Deus ama, e o mesmo Deus de paz. E o mesmo. Então Deus é desde o princípio. Ele é paz. Ele não precisa matar ninguém. Aí as pessoas falam, peraí, quem matava lá? São os juízos de Deus, querido. Vem para o Evangelho que você vai entender. Vem nascer de novo. Vem nascer uma nova criatura. Vem conhecer Jesus Cristo. Não falar besteira. Jesus tira a enfermidade. Deus, na pessoa de Jesus, tira. Ele não coloca. O pecado coloca. Tá? Deus não tira pecado. Deus não castiga ninguém. O pecado castiga. Deus salva. Deus não condena. O pecado condena. A lei te condena. Tem gente que ainda quer ficar na lei de Moisés. Glória a Jesus. Então depois eu vou mostrar outro erro teológico da Igreja Católica. O primeiro erro foi batismo. Então eles estão errados. Batismo é de uma nova consciência, um novo ser, uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Na parte, essa aqui acho que é a parte 3, na parte 4, eu vou mostrar a idolatria da Igreja Católica. Os pecados de idolatria. Idolatria. Fazem imagens e esculturas, o qual Deus na lei já mostrou para não fazer, e eles fazem. E ainda querem inventar desculpa, falando que Moisés levantou a serpente no deserto. Levantou a serpente no deserto. Falou que Deus mandou fazer. Desde quando Deus falou lá, querido? Vocês estão lá em Moisés? Tem que estar em Jesus, querido. Quem te salva é Jesus, não é Moisés. E a figura lá de Moisés levantou lá, que foi feita lá, eles tinham que olhar para a serpente e ser curado. Hoje você olha para quem para ser curado? Para Jesus. Por isso que Jesus falou no Novo Testamento, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então todos que olham para a cruz se curam. Está olhando para quem? Para Jesus. Se cura. Glória a Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Então não fica indo na ideia desses carnais, esses padres, que só falam mentiras. Mentiras. Só falam mentiras. São todos carnais. Eles não conhecem Jesus Cristo. O verdadeiro cristianismo é na igreja evangélica. Não é no espiritismo, não é na igreja católica, é na igreja evangélica. Mas também não são todas as igrejas evangélicas. É algumas. É alguns. Jesus disse na palavra. Agradecei ao povo, porque o Pai resolveu dar-vos o reino. Ó pequeno rebanho. Rebanho de Deus é pequeno. Não é essa multidão aqui, tá aí não. Já fiz pregação sobre multidão, lá na parábola do semeador. Vai lá no meu canal que você vai ver. O que é multidão? Jesus não é multidão, Jesus tem seus discípulos. Glória a Jesus. Louvado é o nome de Jesus.